E aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer resenha de um livro que, assim, principalmente depois do Dia dos Pais, eu acho um pouco polêmico. Mas é um livro que eu achei ele maravilhoso, mas quem tem dead issues vai ficar com alguns gatilhos aqui dentro. Eu vou fazer resenha hoje desse livro, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, da Paula Fepe. Eu já fiz resenha lá no meu Instagram, mas eu resolvi trazer em vídeo porque eu acho que quando a resenha é em vídeo parece que a gente se expressa mais e vocês veem um pouco mais de detalhes que às vezes numa resenha escrita às vezes passa despercebida ou não tenha tanta emoção quanto tem em vídeo. E uma pessoa me pediu ali nos comentários quando eu tava falando sobre alguns livros que eu não releria. E esse livro é um deles, justamente pelas questões pesadas que o livro traz. Mas eu resolvi trazer essa resenha para vocês entenderem um pouco dos motivos de que eu não releria As Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Esse livro conta a história de uma moça, uma enfermeira, que ela sim tem problemas com o pai dela. E o pai dela acabou causando muitas coisas ruins nela e na mãe dela. E ela sempre teve essa sensação de que ela precisava... Nossa, gente, agora que eu entendi que, assim, tem vantagens que encontrei na morte de meu pai. E aqui, assim, também, vantagens que encontrei na morte de meu pai. É detalhe que, enfim. O pai dela acabou causando algumas coisas ruins nela e na mãe dela, na relação, né, de pai, filha e esposa, como traições e algumas outras coisas, que ela sentia que ela necessitava fazer vingança com as próprias mãos pelo que ela sofria nas mãos do pai dela e o que a mãe dela sofria nas mãos do esposo, né, do cara. Tá um pouco confuso, mas eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar. O livro é tão pesado, ele tem classificação indicativa para mais 18, justamente por ter essas questões de crime e tudo mais, mas eu não posso falar assim em vídeo e nem em alguma outra rede social, porque vai contra as diretrizes das comunidades das redes sociais, porque de alguma forma isso pode incentivar ou algo do tipo. Então, por isso, esse é um dos motivos que os criadores de conteúdo, eles falam mais baixo ou eles trocam ali algumas letras para levar um pouco do conhecimento e um pouco desses livros mais pesados para as pessoas, né, que estão ali, para as pessoas que estão seguindo e tudo mais, e que não tenha muito, tipo, não tenha problema. Enfim, só pra situalizar. Só pra situar... Cara, eu tô muito burra hoje. Só pra vocês entenderem, né, o porquê que a gente às vezes não fala ou fala de um jeito diferente sobre esse tipo de coisa. Enfim, peraí, sei lá. Vem aqui, vem aqui. É pra tirar um pouco do clima pesado dessa resenha. Vou começar a resenha oficialmente agora. Né, eu falei um pouco ali das questões pessoais, um pouco das questões pesadas, um pouco do porquê os criadores de conteúdo falam desse livro ou de outros livros parecidos de uma forma diferente, para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Agora, oficialmente a resenha. Então, Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai conta a história de uma moça que tem ali os problemas de famílias, problemas com a mãe dela, com o pai dela, né, e as coisas que esse cara que poderia ser tido como herói era como vilão na história delas. E ela sempre viu a mãe dela sofrendo coisas horríveis, né, e tal. E ela acabava sentindo e passando por coisas parecidas, sofrendo com ele ou sofrendo, vendo a mãe dela sofrer. Ela via aquilo de forma quieta e como ela era criança e adolescente, ela não tinha muita
tipo, muita saída, muito o que fazer. Aí, só que ela sempre teve aquele pensamento de sentir que eu preciso fazer algo diferente, eu preciso vingar a minha mãe e as dores que ela tem, eu preciso vingar o que eu passo, então vou fazer coisas para que eu seja como se fosse, não uma heroína, mas sim salvasse as mulheres, ou mulheres que sofrem na mão de seus maridos, esposos e coisas do tipo. Ao longo desse livro, a gente vê a construção da personagem de forma profissional. Então ela deixa ali de ter os pensamentos de criança e se deixar de ter o pensamento de quero se vingar e sim se vingando. Então tem os pensamentos ali quando ela escolhe a profissão dela, né? Que a profissão que ela vai necessita muito dela como pessoa, mas ela tem aquela sede de vingança, então ela usa a enfermagem como uma forma de se vingar pelas mulheres que sofreram algum tipo de abuso ou algo do tipo, né? Entre um capítulo e outro, ou entre 2, 3 capítulos e um outro, tem algumas histórias. Quando isso começou, essas não são pulos, não é entre a vida da personagem, mas é entre a vida de algumas outras pessoas, tipo, entre a vida de um filho e uma mãe, entre a vida de uma namorada e um cara, né, entre a vida de casais, relacionamentos entre mulheres e um homem. Eu não entendia o que era aquilo, o que era aquele ponto e onde entrava aquela personagem na história. Mas isso é dado como um possível spoiler. Então, se você quer parar o vídeo aqui, não tem problema. Mas o que eu falar agora vai ser dado como se fosse um spoiler. Mas nesses capítulos onde os personagens homens faziam coisas para suas mulheres, suas mães e tudo mais, nós, leitores, não entendemos o que é aquilo, mas no capítulo seguinte, ou um outro onde a personagem tá no hospital, ela conta a vida daquele casal onde você estava vendo, e agora você vê não como casal, mas como paciente. Então, aquele cara, tipo, eu lembro exatamente de um dos casos, que é um menininho que tá lá aqui brincando, ele tava vendo, acho que o céu, eu não lembro direito, mas eu lembro o que aconteceu, que o menininho, ele tá procurando pelo pai dele, ele tá falando do pai dele e tal, e eu acho que ele cai, se machuca, e a mãe dele leva ele pro hospital, e a enfermeira que cuida dele é essa moça, é a personagem principal do livro, e nisso, ela, cara, não sei explicar, mas ela interfere na vida desse menino por ele machucar a mãe dele de forma indireta. Não sei se vocês entenderam onde que eu quero chegar, mas esse é o spoiler. Então, a personagem, um capítulo onde conta a vida ali de um cara e uma mulher, sendo eles qualquer tipo de relação, logo no capítulo seguinte, ou nos dois... No capítulo seguinte, ou uns 2 capítulos depois, conta a vida dessa enfermeira interferindo na vida dessa relação. Entenderam? E se vocês pegarem ali e linkarem com o título do livro, vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu falo questão de interferir na vida deles. O livro é extremamente pesado, tem ali cena de coisa de abuso e tudo mais, então tem cenas horríveis. E quando eu tava lendo ali o título do livro, eu lembrei da última cena, onde ela fala exatamente o momento que ela faz o título do livro virar a história do livro. E, cara, é muito pesado, é muito, muito, muito pesado. Tem gatilhos de abuso, de estupro. Então, o livro é muito pesado. E, cara, essa cena que eu tô lembrando agora é uma cena que tem que ter um estômago forte pra pensar e pra ler com calma esse livro.
porque esse livro eu lembro de ler 2, 3 capítulos por dia, porque parar, porque, cara, não vai mais, sabe? Porque fecha aqui e dá vontade de chorar, e no mesmo momento que dá vontade de chorar, dá vontade de gritar e fazer o que ela faz com os outros homens, porque é muito difícil uma mulher dizer, tipo, não ter uma relação, ter uma história com um homem pesada, sabe? Tipo, não ter uma história pesada com um homem. Ah, nas minhas outras redes sociais, eu li algumas partes do livro, eu li alguns trechos que me machucaram bastante, inclusive tenho algumas marcações aqui. E como eu falei, esse livro, pra quem tem daddy issues, ele é um livro que é cheio de gatilhos. Ai, machuca, hein? Dói. Deixa eu ver. Ó, isso é quando eu abri aqui, quando ela foi... Nossa, galera, abri o livro aqui e eu lembrei de uma cena. Mas enfim, o livro também fala sobre o luto. Eu acabei de ler essa parte no livro. Mas o livro fala ali a questão do luto, porque ela não... que tem alguns saltos temporais, onde ela tá vivendo agora. Tem, que nem eu falei pra você, tem ali a questão dos saltos dos personagens que são usados por essa enfermeira. E tem uns saltos temporais de momentos depois de quando tudo aconteceu. Então tem, né, os momentos onde ela pensa o que ela fez e você um pouco fica com raiva. E daí a última cena, quando ela oficialmente faz o que o título do livro diz que ela faz, você fica com dó e fica com nojo do que ele fez por ela. E você acha que o que ela fez ainda foi pouco. Então, tem ali um pouco da... Cria ali a questão da sede de vingança, sabe? E pra quem já assistiu a série Doce Vingança, vai gostar desse livro, porque ele tem bem essa vibe de mulheres que se vingam de homens que feriram ela de alguma forma. Então é isso, se você gostou dessa resenha, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui se você gostou dessa resenha, apesar de eu tentar camuflar essa resenha extremamente pesada, né, desse livro extremamente pesado, e trazer com que um pouco assim de alguns detalhes que eu tentei não passar despercebido ou passar por cima, mas que eu não fosse cancelada de alguma forma, tendo que trazer esses assuntos que eu acho que deixaria o livro ainda, que deixa, né, o livro ainda mais pesado. Então, se você já leu, já teve essa experiência dessa leitura, comenta aqui embaixo, né, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que tá tendo vídeo todos os dias, às 9 horas da noite, às vezes algum dá uma atrasadinha, mas eu sempre aviso nas outras redes sociais também, então me seguem, me acompanha por lá. E é isso, até amanhã!